A história que a gente vai desvendar hoje é uma daquelas que atravessam o tempo, sabe? É um relato impressionante sobre família, ciúme e um destino que ninguém poderia prever. Tudo tirado do livro de Gênesis. É uma trama que fala muito sobre a gente, sobre a natureza humana. E para guiar essa nossa conversa, tem uma pergunta que fica no ar o tempo todo. O que é que faz irmãos virarem inimigos? Será que é o jeito que os pais tratam os filhos, a ambição de cada um, ou tem algo ainda mais profundo aí? Vamos tentar entender o que levou essa traição familiar tão gigantesca. Bom, e tudo começa como muitas vezes acontece, dentro de casa. No coração de uma família bem complicada, a família de Jacó, onde a semente da discórdia já estava mais do que plantada. Olha, e isso aqui não era um presente qualquer, não. Essa túnica, toda colorida, provavelmente de um tecido caro, era um outdoor ambulante do favoritismo de Jacó. José era o filho da velhice, o queridinho, e essa roupa deixava isso bem claro para todo mundo ver. Era basicamente um alvo nas costas dele. E o resultado disso foi veneno puro. O texto é direto, sem rodeios. Os irmãos odiavam José. Cada vez que eles olhavam para aquela túnica, era um lembrete de que eles não eram o preferido. E esse ressentimento foi crescendo, crescendo, como uma ferida que nunca fecha. Agora, se a túnica já era um problema, o que vem a seguir, nossa, é como jogar gasolina no fogo. Os sonhos de José vão levar esse ciúme familiar a um nível muito mais perigoso. Pensa na situação. José, com seus 17 anos, talvez até com uma certa inocência, né? Chega e conta para os irmãos um sonho. E no sonho, os feixes de trigo deles, o trabalho deles, se curvando para o feixe de José. A mensagem não podia ser mais clara, nem mais provocadora. E a reação, nem precisa dizer, né? Foi na lata. Eles não interpretam aquilo como um simples sonho. Para eles, é uma declaração de poder, uma afronta. A pergunta deles vem carregada de ironia, de raiva. A ideia de serem mandados pelo irmão mais novo, o mimado da família, era simplesmente insuportável. E como se um sonho não bastasse, José vem com outro. E esse é ainda maior, mais audacioso. Dessa vez, não eram só os feixes dos irmãos. Eram o sol, a lua e 11 estrelas. Ou seja, a família inteira, pai, mãe, todo mundo, se curvando para ele. Aparentemente, a ambição do rapaz não tinha limites. Dessa vez, até o próprio Jacó, o pai que tanto o amava, dá uma bronca nele. O sonho foi ousado demais, até para ele. Mas sabe o que é curioso? O texto diz que enquanto os irmãos se roíam de inveja, o pai ficou pensando no caso. Aquela ideia ficou ali, martelando na cabeça dele. E é aqui que a história fica sombria de vez. Com todo esse cenário de ódio e inveja montado, a oportunidade perfeita para a vingança aparece, bem longe dos olhos do pai. Nossa, essa frase chega a dar um arrepio. Quando os irmãos veem José vindo de longe, é assim que eles falam. O apelido sonhador não é mais sobre sonhos, é uma ofensa, um jeito de zombar, que mal consegue esconder a vontade de matar que já estava ali, borbulhando. O mais impressionante aqui é a frieza da conversa. Eles debatem o que fazer com o irmão como se fosse um negócio. O plano A era matar e jogar o corpo num poço. Simples e brutal. Aí Rubem, o mais velho, tenta amenizar, pensando em salvar o irmão depois. Mas é a ideia de Judá que banha. Uma solução prática e terrivelmente cruel. Para que sujar as mãos de sangue de graça se a gente pode ganhar um dinheiro com isso? 20 moedas de prata. É isso. Esse foi o preço de um irmão. Um número específico, frio, que transforma uma pessoa da sua família numa mercadoria. A traição estava feita. José foi arrancado de sua vida e levado por estranhos. Ok, se livraram de José. Mas e agora? Precisavam de uma história, uma mentira para contar para o pai. E para essa mentira, eles usam justamente o objeto que começou todo o problema: a túnica. A crueldade aqui é de outro nível. Eles pegam o maior símbolo do amor de Jacó e transformam na prova da morte mais violenta que ele poderia imaginar. É uma manipulação calculada para causar o máximo de dor possível. Percebe a frieza? A manipulação na pergunta? Eles não acusam, não afirmam nada. Eles só mostram a prova e deixam que o próprio pai chegue à conclusão mais horrível. É um jeito covarde e muito eficaz de enganar. E a reação de Jacó é imediata, é puro horror. Ele bate o olho na túnica e a mente dele já cria a pior cena possível. Para ele, não havia dúvida. O filho amado tinha sido morto de um jeito brutal por um animal selvagem.
A dor de Jacó é tão, mas tão profunda que ele simplesmente se fecha. A mesma família que causou essa dor toda agora tenta, de forma bem hipócrita, consolar o pai. Mas ele não aceita. O luto dele é total, absoluto. E aí a gente tem essa ironia, né? Enquanto uma família inteira chora por um morto que está vivo, a vida desse morto, a vida de José, está começando um capítulo completamente novo que vai levar ele da escravidão até o poder. E é assim que essa parte da história termina e uma nova começa. O filho favorito, o tal sonhador, agora não passa de um escravo na casa de um homem poderoso num país estranho. Todo o status, toda a identidade dele foi por água abaixo. E a gente termina com essa dúvida no ar. Será que aqueles sonhos eram só delírios de um jovem arrogante que agora foram calados pela realidade dura da escravidão? Ou será que o destino ainda ia dar um jeito de cumprir aquelas promessas de um jeito que ninguém, nem o próprio José poderia imaginar? A resposta? Bom, a resposta fica para a continuação dessa história incrível.